Diga para o seu irmão assim: 15 minutos, Deus vai mudar a sua história. Levanta a mão e diga assim: Espírito de revelação, venha sobre mim e muda a minha história, e muda a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, levanta a sua cabeça. No mundo tem 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é os que ouvem história. O segundo tipo de pessoa que existe no mundo são pessoas que contam história de outras pessoas. E o terceiro tipo de pessoa que existe no mundo são pessoas que fazem a história. Ou seja, existe um grupo que só escuta a história. Outro grupo, eles são contadores de história de outras pessoas, mas eles mesmos não têm história nenhuma. Mas existe um grande grupo de pessoas que fazem a história, que faz acontecer, que faz acontecer, que faz acontecer. Então, preste atenção, escute com atenção. A Bíblia, toda a Bíblia, ela é sustentada pela história dos homens e das mulheres que fizeram a história da Bíblia. E a história desses homens é que nos sustentam. A história desses homens da Bíblia é que nos sustentam. Você vê, por exemplo, a história de Abraão. Abraão escreveu a sua história de vida no meio das lágrimas, no meio do deserto, subindo no Monte Moriá para sacrificar o seu filho que ele tanto amava. Ali, quando ele colocava Isaac no altar, Abraão com lágrimas estava escrevendo a sua história. Você vê a história de Moisés, que é uma das histórias mais lindas da Bíblia, mas você não tem ideia do preço que ele pagou para escrever a história dele. Para ele escrever sua história de homem de Deus, exemplo de fé, ele abriu mão do título de príncipe do Egito, de ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele abriu mão de riqueza, de honra, para defender o povo escravo no Egito. Então ele escreveu no meio de lágrimas, de ameaças de morte, a história linda do nosso grande Moisés. Você vê, por exemplo, a história de José do Egito. Quando os irmãos dele jogaram ele no meio do buraco para ele morrer de fome e sede, ali no meio, dentro daquele buraco, ele começou a escrever a história dele. A caravana pega ele, põe ele algemado, amarrado numa carroça e leva ele como escravo para o Egito. E ele naquela situação estava escrevendo a sua história. Colocaram José 2 anos preso, esquecido numa prisão. E aqueles 2 anos de prisão, de solidão, ele estava escrevendo a história dele. A gente ama a história de Daniel, mas ninguém consegue desassociar cova de leões de Daniel. Agora você imagina como que ele escreveu a história dele sendo jogado dentro de uma cova ao anoitecer, leões famintos, ele ali sentadinho, assim morrendo de medo, tremendo,
no meio daquela tragédia, ele estava escrevendo a história dele. Olha a história de Mesaque, Sadraque e Abednego, que escreveu a história daqueles 3 homens dentro de uma fornalha ardente. Imagina aqueles homens serem jogados vivos dentro de uma fornalha, aquecida 7 vezes, no meio do fogo. Eles escreveram a história deles. Você tem uma história? Aonde está a sua história? Você está escrevendo a sua história? A maioria das pessoas, uma grande parte, não quer escrever a sua história pessoal, quer achar tudo pronto, tudo de mão beijada. Mas graças a Deus, que homens de Deus não pensaram assim, resolveram não ser ouvintes de história, nem contadores, resolveram escrever a história. Resolveram escrever a história. Resolveram escrever a sua própria história. Mas eu quero dizer à igreja, o diabo odeia homens e mulheres que estão escrevendo a sua história no meio das lágrimas, da dificuldade, da luta, no meio dos problemas, no meio da dor. Ele começa a escrever a história deles ali. Então, quando o diabo ele percebe que você não é um ouvinte de história, nem um contador de história, mas você está disposto a pagar o preço que for para defender a sua fé, para defender a sua família, para defender a prosperidade da sua família, o seu próprio sucesso, o diabo ele tenta tirar a caneta da sua mão. Ele tenta tirar a caneta da sua mão. Para que você não continue escrevendo a sua história. O diabo estava endemoniado quando ele viu Elias escrevendo a história dele, uma história de ressurreição de mortos, uma história que ele escrevia de multiplicação do azeite da farinha, uma história de fazer Deus fazer parar de chover e fazer Deus voltar a fazer chover. O diabo falou assim: gente, a história desse homem vai abalar o mundo, a história desse homem vai sacudir as nações. Eu tenho que tirar a caneta da mão dele, eu tenho que proibir, eu tenho que fazer qualquer coisa para ele parar de escrever a história dele, porque a história dele vai servir de exemplo de fé para o mundo inteiro. Aí o diabo o demônio entra em Jezabel, e Jezabel começa a perseguir Elias, e Elias, sofrendo uma perseguição violenta, ele vai para o deserto, debaixo de um zimbro, e ele fala assim: Senhor, eu quero morrer, não quero continuar escrevendo a minha história, está muito difícil. Aí Deus desce do céu e diz assim: Elias, levanta-te, come e bebe, porque a sua história não acaba aqui. Ao invés de você colocar um ponto final, põe uma vírgula e continue escrevendo a sua história. E continue escrevendo a sua história. Abra sua boca e dá grito de glória. Senta aí, igreja. Eu olho para trás e lembro a minha mãe, que foi para o céu com 93 anos. Que história linda da minha mãe. Criou 25 filhos, sem empregada, sem passadeira, sem lavadeira. 25 filhos lavando, passando, cozinhando, cuidando, tirando a sua própria boca para sustentar a família. Que história linda da minha mãe.
Que história linda das mães desse país. Cada mãe, ela é admirada pela história dela. Talvez você, filho, você está perdendo tempo de não valorizar a história da sua mãe. A sua mãe escreveu uma história. Desde o momento que ela tirou você do ventre dela, ela sangrou, ela sentiu dor de parto, para te dar a vida. Ali começou a história da sua vida. A história que a sua mãe estava escrevendo, o momento que ela foi para o hospital, o momento que ela estava ali, sofrendo a dor de parto para te ter a história de cada um de nós. Talvez você está aqui dizendo assim: meu Deus, a minha história tem que acabar porque eu não aguento mais. Deus está descendo do céu agora para te dizer: na sua história não acaba aqui. A sua história não acaba aqui. Tira o ponto final e põe uma vírgula e continue escrevendo a sua história. Continue escrevendo a sua história. Continue escrevendo a sua história. Senta aí, igreja. Eu te pergunto, olha aqui nos meus olhos, qual é a história que você está deixando para os seus filhos e para os seus netos? Qual é a história de vida que você está deixando? Essa semana, eu relembrei uma história do meu velho pai. Na hora da morte, ele disse: ora o Salmo 37:4, 7 vezes, que você vai ver milagre, meu filho. Meu pai deixou uma história, e eu sinto que eu estou deixando uma história para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos que vão chegar. Eu estou dizendo que Deus está dizendo para você: não pare de escrever uma história de vitória no meio das lágrimas, no meio da luta, no meio do sofrimento. A sua história, ela é maravilhosa. Abra sua boca e dá grito de glória. Senta aí, igreja. Pergunta para o seu irmão assim: onde está a sua história, meu irmão? Sabe qual é a melhor história do mundo? É aquela que você escreve com lágrimas da sua própria vida. Pergunta aos empresários. Você vai ver a história dos grandes empresários que escreveram a vitória deles no meio do nada, no meio do pouco, no meio de gemidos, no meio de fracasso, todo mundo torcendo contra. Ele foi escrevendo a vitória das decisões que ele tomou, as decisões que ele tomou. Ele foi escrevendo uma história de vitória. Todos os grandes homens de Deus da Bíblia têm uma história para contar. Todos os grandes empresários têm uma história para contar. Todas as mães têm uma história para contar. E eu estou te desafiando para você escrever a sua própria história. Você escrever a sua própria história. Aonde está a sua história? Aonde está a sua história? Senta aí. Jesus escreveu a história dele. Quando ele anda sobre as águas do mar, no meio da tempestade, ele estava escrevendo a sua história. Quando ele ressuscita Lázaro em Betânia, ele estava escrevendo a história dele. Quando ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, ele estava escrevendo a história dele. No Getsemane, suando sangue, ele estava escrevendo a sua história. Ele estava escrevendo a história dele no meio das lágrimas, de perseguições, de ameaças de morte. Ele escrevia a história dele. Até que chega na sexta-feira da paixão, ele é crucificado.
Quando ele chega na sexta-feira da paixão, prega ele na cruz, coloca uma coroa de espinho na cabeça dele, rasga o peito dele, prega os seus pés. No meio da tragédia, ele estava escrevendo a história dele com o seu próprio sangue. A cruz era a caneta dele. O sangue corria e a história dele estava sendo escrita. Quando ele morre na cruz, o diabo passa em frente da cruz e fala assim: a sua história acabou. O diabo disse: eu coloquei um ponto final na sua história. A sua história acabou. E o diabo fez uma festa no inferno. A história de Jesus acaba de maneira trágica. Ponto final. Mas no domingo de madrugada, Deus ele desce do céu e diz: Jesus, a sua história não acaba aqui. No lugar do ponto final, eu estou colocando uma vírgula para você continuar escrevendo a sua história. Abra a sua boca e dá grito de glória. Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer: o diabo pode estar pensando que ele colocou um ponto final e que ele tirou a caneta da sua mão para impedir que você continue escrevendo a sua história. Mas o diabo perdeu mais uma vez, porque eu estou diante de homens e mulheres que vão continuar escrevendo uma história de vitória, uma história maravilhosa. Sabe qual é a melhor história do mundo? Eu vou contar para você. Sabe qual é a melhor história do mundo? É a minha, é a sua própria história. Sabe qual é a melhor história do mundo? Não é a história de quem está à direita, nem de aquele que está à esquerda. A melhor história do mundo é a sua própria história. Senta aí, igreja. Não existe história melhor do que a minha. Vamos repetir isso aí, vamos lá. Já vou ouvir, vamos lá. Mais forte. Não existe história melhor do que a minha. Senta aí. Enquanto você está escrevendo a sua história, Deus vai levantar alguém para contar a sua história. Não, senta aí que eu se de frieza. Você está escrevendo a sua história no meio das lágrimas, de problema, de luta, perseguição. Deus vai levantar alguém para contar a sua história. Aonde está a sua história? Abra a sua boca e dá grito de glória.